Olá, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso patrono espiritual Ubiratã e agradecer a espiritualidade por todo o amparo, por todo o auxílio, por mais esse momento de estudos. Agradecemos a oportunidade, junto com os nossos mentores que estão no nosso lado, por mais esse aprendizado, né? Que assim seja. A nossa aula de hoje é a aula número 3, que ela fala do centro de forças. Vamos começar. No perispírito, o sistema nervoso liga-se através dos plexos e gânglios a uma série de centros de forças, denominados e conhecidos como chakras na literatura oriental, sobre os quais devemos aqui dizer algumas palavras, né? Que tendo em vista a sua importância para o trabalho de passes. Porém, antes de estudarmos esses chakras, vamos comentar um pouquinho dos conceitos doutrinários a respeito da energia, tá? E vamos falar sobre as formas de energias. Há energias de diversos aspectos que circulam no nosso cosmo universal, né? Alimentando a vida de todos os seres, as quais têm várias origens, como exemplo, né? A Terra, o Sol, o espaço infinito e os seres espirituais. Todas elas têm características, vibrações, ondulações e cores diferentes. As que vêm do Sol são as 7, que correspondem às cores do espectro solar. Ou seja, o espectro solar que está relacionado com as ondas eletromagnéticas produzidas pelo Sol, que formam, né, o arco-íris e reflete nas suas deslumbrantes e poéticas apresentação. A energia solar, né, do astro Sol, responsável pela vida, ela é impensável. E durante o nascer e o momento que o Sol se põe, as energias espirituais ficam mais fortes, mais densas, né? Portais se abrem e a carga energética que é liberada nos magnetiza e nos encanta. Mais do que o calor do sol, que nos aquece e nos ilumina, ele não só ilumina o mundo inteiro, né? O planeta, mas sim ele emana uma luz celestial que nos dá nutrientes para a vida. É a única forma essencial de fonte de energia gerada e consumida na Terra. Seus raios solares alcançam todos os seres generosamente, sem nenhuma preferência ou seletividade. Jesus mesmo fala um trechinho que eu peguei aqui, né? Aprendei de vosso Pai que estais nos céus. Ele manda o sol e a chuva sobre maus e bons, sem distinção de nenhuma ou alguma espécie. Ou seja, o sol nasce para todos. Jesus, Deus manda a chuva, o sol para todos, independente de, não faz nenhuma distinção de nenhuma espécie. Até mesmo nós dizemos, né? Nada como um amanhecer de um novo dia, né? Para revigorarmos as nossas forças, as nossas energias, serenar os nossos pensamentos, levantarmos com uma nova energia, uma nova força, depois do sono, né? Que esses raios solares que iluminam a nossa mente, entrando pelo nosso chakra coronário, que nos dá força e vitalidade. Vamos falar um pouquinho da energia da Terra. As da Terra são primárias, violentas, vêm do centro do globo e tem o nome na literatura oriental de fogo serpentino, Kundalini.
que é a grande Kundalini, que é a grande força magnética do princípio primário que vem do centro da Terra. E o chamaremos aqui de força primária. Na Terra vem uma energia poderosa, extravasada do Sol, violenta e agressiva, mas embora criadora, que embebe e se mistura à força telúrica do nosso planeta terráqueo e eflui no centro da Terra, numa ondulação retilínea que lembra uma serpente de fogo. Daí se dá a sua dominação, né? Se dá seu nome de fogo serpentino. Geralmente, os clarividentes, né? Quem tem essa mediunidade, observam que esse fluxo energético se assemelha a uma torrente de fogo líquido que aflui pelo nosso chakra básico do dupletério, situado na base da coluna vertebral do homem, sobre a medula espinhal. E depois ele ativa as energias extintas ou inferiores, acelerando a rotação dos demais chakras. No final da aula, quando eu estiver terminando aqui, eu vou colocar algumas imagens falando desse fogo serpentino, falando dos gânglios, do sistema nervoso, que são ligados no plexo, no nosso perispírito, tá? Vou colocar algumas imagens para a gente ter uma noção, tá? Umas fotos bem bacanas que dá para a gente ter uma noção como que são esses centros de forças, essas energias, tá? Vamos falar um pouquinho das que vêm dos espaços infinitos, né? Que são inúmeras, dentre as quais se podem citar o prana. O prana, que é a energia vital que permeia todo o universo, inclusive a nós, né, seres humanos. A eletricidade, os raios cósmicos em geral, o magnetismo. Essas energias que o homem absorve também através da alimentação, pela respiração e pelo centro de forças. Na alimentação, destacam-se as energias dos vegetais, nos quais, além dos sais minerais e das energias solares, que são fixadas pela fotossíntese. O que é a fotossíntese? Que a fotossíntese é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar, em que a energia química para a realização da fotossíntese de compostos orgânicos, até mesmo nos carboidratos, que existe também vitaminas anímanas, né, da vida, que a ciência já conseguiu descobrir e classificar em grande número, ou seja, através desse raio, né, desse raio solar, que acontece essa fotossíntese, essa energia gerando nos alimentos, que é muito importante para nós encarnados. Até mesmo a ciência já conseguiu descobrir algumas vitaminas que faltam no nosso corpo, como a vitamina D, que hoje a ciência já consegue produzir um pouco dessa vitamina D que absorvemos através do sol, né? Que é muito importante. E todas essas formas de energia que fluem através dos nossos corpos vivos, alimentando suas atividades individuais. Resumindo, né? Verificamos que o homem encarnado se nutre de todos esses nutrientes que nós vamos citar aqui agora, né? Que são os alimentos sólidos e líquidos, que são absorvidos pelo nosso aparelho digestivo, de ar atmosférico, que absorve pelo aparelho respiratório e pela pele, e de energias espirituais, fluidos
e raios cósmicos, que são absorvidos pelo nosso centro de forças, através dos passes, os passes de curas. Então é muito importante hoje um homem encarnado que se nutre todo desses alimentos através do ar, das energias, ele precisa estar muito bem equilibrado, tanto materialmente como espiritualmente, para que haja um funcionamento perfeito desse centro de forças, desse plexo, dessa energia vital que tanto que recebemos e podemos também doar em bem ao próximo, né? Vamos falar um pouquinho aqui do centro de forças. Centro de forças ou rodas são acumuladores e distribuidores de forças espiritual, situado no corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para os outros, do evoltório exterior para o espírito encarnado. Ou seja, esse centro de força está situado no nosso corpo etéreo. Então, eles transmitem esses fluidos energéticos de uns aos outros da parte exterior para o nosso espírito aqui encarnado, tá? Eu vou colocar até uma imagem bem bacana para vocês entenderem como que isso funciona, tá? É o corpo etéreo, o perispírito e o nosso corpo físico, tá? No homem comum, o centro de força se apresenta como um círculo de mais ou menos uns 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Mas, porém, no homem espiritual, um homem já com conhecimento, né, doutrinário, com uma moral mais elevada, um homem muito mais equilibrado, ele é quase sempre uma vórtice luminoso e refulgente. Ou seja, o que significa? Uma vórtice, um movimento mais forte, um movimento giratório, um turbilhão. Essa volta desse círculo, ele se apresenta com muito mais força. Esse movimento giratório significa quanto mais ativo esse desenvolvimento, né? Quanto mais ele for desenvolvido, esse centro de força, maior capacidade de energia ele comporta. Portanto, maiores possibilidades oferecem em relação ao emprego dessa mesma energia. E como as faculdades psíquicas são afetadas e estão em grande parte subordinadas ao funcionamento do centro de forças, compreende-se em que o desenvolvimento de um deles acarreta o desenvolvimento da faculdade psíquica correspondente e vice-versa. Essa faculdade psíquica, que ele cita bem como o nosso centro coronário, que é do alto da cabeça, aonde entra todas as nossas energias e equilibra todos os nossos chakras, né? Aqui na apostila, tem falando os principais centros de forças que se localizam no perispíritos em regiões anatômicas correspondente aos plexos do corpo orgânico. Aí aqui fala assim, para maior compreensão desse assunto, eles colocam um mapa aqui da nomenclatura dos plexos, a localização e o centro de forças. O plexo, ele começa falando um exemplo, tá? Vocês podem dar uma olhadinha. O sacral. Aonde é a localização dele? É na base da espinha. E o nome dele, como que ele se chama? No centro de força, ele é conhecido como chakra básico, tá? Eu vou colocar isso aqui para vocês no final da aula. Eu tô gravando uma outra aula, porque na hora de eu editar o vídeo, as imagens foram todas
para o final da aula. Então, eu estou explicando, gravei novamente para explicar para vocês que essas imagens vão estar no final, tá? E como é importante nós, médios, saber a localização desses chakras, desses centros de forças, porque vocês já estão nas aulas de passes, né? De repente nós estamos trabalhando num passe de curas, estamos trabalhando num passe de equilíbrio, e sempre um assistido, ele vem com uma dor de cabeça, uma dor de estômago, e a gente pede toda essa energia, né, para o fluido, né, para o cosmo universal, que a espiritualidade transforma isso em energia através do médium e o assistido possa estar recebendo todo esse fluido, toda essa energia para a cura do seu corpo, para a cura do seu corpo físico, mas isso vai estar refletindo no seu perispírito para que seja refletido no corpo físico e haja cura. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho do centro de forças, as funções deles, né? Como eles funcionam. Vamos falar também um pouquinho das cores, porque muitas pessoas hoje trabalham com centros de forças através das cores, né? Na cromoterapia. Então é muito importante nós médios termos esse conhecimento, né? Na hora de aplicarmos o passe, nós também estarmos com os nossos chakras bem equilibrados, né? E aqui mesmo fala que geralmente bons pensamentos tem nas figuras, tá? Bons pensamentos, uma moral mais elevada, os nossos chakras estão mais equilibrados, essa vórtice, né? Esse turbilhão aí já estão mexendo aí, giratória, a todo vapor, revigorando toda a nossa energia, né? Aqui no finalzinho da apostila, ele fala do desdobramento do perispírito, né? Que também é conhecido como duplo. Na codificação, sabiamente encerrou no perispírito, né? Vários setores da atividade psíquica do ser humano. E aqui também a imagem fala que em sua obra Entre o Céu e a Terra, que André Luiz discorda, né, dessa classificação chamada de cerebral e centro de força frontal. Mas preferimos a denominação frontal, né, para evitar confusões do coronário, né, do chakra coronário, que se localiza bem no topo da cabeça, bem no cérebro, e o chakra frontal, que se localiza na nossa frente, né, bem no meio da testa. Mas essa aula ela é bem extensa, o conhecimento dela é assim bem fantástico, porque através do nosso centro de forças nós possamos equilibrar o nosso corpo material, né? Gente, era isso que eu queria explicar um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vou estar colocando aqui as imagens para vocês darem uma olhadinha, para vocês entenderem melhor como que funciona esse centro de força que liga nos nervos, essas energias, tá? Onde estão localizados para vocês entenderem mais um pouquinho, tá? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Pode perguntar. E não perca a nossa próxima aula, que nós vamos entrar bem a fundo nesse centro de forças, tá bom? Muito obrigado e tenha uma ótima noite.